Muitas pessoas têm-me perguntado sobre toda essa história e, honestamente, estou tão exausta de tentar me explicar. Todo mundo tem uma opinião e eu sempre sou a vilã. É como se uma garota só pudesse se divertir um pouco sem ser crucificada por isso. Quero dizer, eu sou Emily. Tenho 30 anos e minha vida tem sido uma loucura ultimamente, tudo por causa de uma viagem de menina idiota. Essa confusão toda começou porque eu estava com um cara chamado Derek e ele tinha uns problemas de confiança sérios. Honestamente, eu exponho a traição da minha irmã e do noivo dela no altar, e o casamento que eles planejavam para destruir virou a ruína deles. Mas estou-te dizendo, eu nem queria ir para Vegas com minhas amigas. Foi ideia delas. E juro que elas me fizeram ir. Elas só ficavam dizendo, você merece isso. Emily, você trabalha tanto. Precisa sair e se divertir. Minhas amigas são Chloe, Sophie e Natalie. Chloe é a líder do grupo, e ela é divorciada 2 vezes e está sempre à caça. Sophie é uma total seguidora e só imita tudo que a Chloe faz. Natalie é quietinha, mas ela está sempre observando e anotando mentalmente. Eu nunca gostei muito delas. Elas eram tão barulhentas e superficiais. Sempre me lembrando dos meus dias selvagens antes de conhecer Derek e me tornar uma pessoa chata e estável. Tipo, com licença, quem você acha que é para julgar? Eu tenho uma vida ótima. Mas mesmo assim, fui. Porque eu precisava sair de perto do Derek. Ele era tão grudento e controlador. Queria saber onde eu estava o tempo todo. Ele até me disse que era investigador particular. Tipo, o que eu sou, uma criminosa. Na noite antes da viagem, Derek estava me ajudando a fazer as malas. Ele pediu minhas informações de voo e o nome do hotel. E eu só olhei para ele e pude ver aquele olhar nos olhos dele. Ele queria rastrear cada movimento meu. E eu já estava cansada disso. Olhei para ele com um olhar firme e disse, você não precisa saber disso. Ele ficou tão surpreso. Eu só queria um pouco de privacidade. O que há de errado nisso? Cruzei os braços e disse, é uma viagem de meninas, Derek. O objetivo é sair de tudo, inclusive é de você. Você não precisa saber o que acontece numa viagem de meninas. É por isso que estou bloqueada até eu chegar em casa. Ele só me encarou. Ficou totalmente em silêncio, e isso me fez-me sentir tão poderosa. Ele só disse, ok, entendo. Aproveite. Ele esperava uma briga. Queria uma, mas eu não ia dar a satisfação. Eu só o deixei lá, com uma cara confusa. Ele nunca tinha visto esse lado meu antes. Eu fui embora na manhã seguinte e ele me levou até o aeroporto. Eu estava tão animada. Dei um beijo nele e disse, não me esqueça tu o Odo. Eu só ri porque sabia que ele ia ficar miserável sem mim. O vi no retrovisor enquanto entrava na sala de embarque e senti um peso enorme sair dos meus ombros. Finalmente, eu era livre. Estávamos voando de avião particular, o que foi incrível. Íamos a um cassino e o cara que nos convidou, o Richard, era um grande investidor. Ele era casado e muito charmoso. E adivinha quem mais estava lá? Andrew, meu ex-noivo. O homem que eu disse para o Derek que odiava. Ele era um cliente do Richard. Andrew era tão encantador quanto eu lembrava. Ele era tão atencioso e tão doce. Foi muito melhor do que estar com Derek. Eu mandei uma mensagem para o Derek de um telefone de um amigo para dizer que estava me divertindo e que ele deveria me buscar às 3 da tarde no domingo. Ele respondeu só com, ok. Eu sabia que ele estava bravo e aquilo era tão infantil. Eu só o bloqueei de novo. A viagem foi incrível. Nós nos divertimos muito. Sophie foi um pouco irritante porque ela ficava postando nas redes sociais, mas eu ignorei. Eu só queria estar com o Andrew. Ele era muito mais emocionante do que o Derek. Nós nos divertimos muito juntos. Eu não pensei 2 vezes. Foi só uma diversão. Não foi traição. Derek e eu não éramos casados. Só vivíamos juntos. Não era como se eu estivesse fazendo algo errado. Quando chegamos no domingo, eu estava tão empolgada para ver o Derek. Tipo, ia contar toda a história da viagem e como senti saudades dele. Mas quando chegamos na sala de chegadas, uma mulher estava lá com um cartaz enorme com o meu nome e do Andrew. Eu congelei. Olhei para os meus amigos e eles simplesmente correram embora. Me deixaram lá para lidar com aquilo. A mulher, Serena, ex-namorada do Andrew, só ficou lá e começou a falar. Andrew manda as desculpas. Ele não pôde estar aqui para te receber pessoalmente. Ele está um pouco ocupado explicando essa foto para mim. Todo mundo só ficava me encarando. Eu fiquei tão envergonhada. Então,
um homem de terno veio até mim e entregou um envelope grande de papel A4. Dentro tinha um aviso de despejo. 30 dias para tirar minhas coisas de casa. Em uma ordem de restrição, eu só amassei ali mesmo. Minhas amigas sumiram. Eu estava completamente sozinha. Tive que ligar para os meus pais para virem me buscar no aeroporto. Pode imaginar quão embaraçoso foi aquilo. Eles ficaram tão decepcionados comigo. Eu simplesmente não entendo porque todo mundo fica tão bravo. Tudo que fiz foi me divertir um pouco. Não foi nada demais. Mas todo mundo age como se eu fosse uma pessoa terrível. Minhas amigas me abandonaram. Todas disseram que não faziam ideia do que estava acontecendo e que eu tinha mentido para elas. Sério, elas estavam lá. Sabiam o que estava acontecendo, mas fingiram que também eram vítimas. É tão errado. Tentei falar com o Derek, mas ele não responde. Mudou de número. Mandou uma empresa de mudança profissional pegar todas as minhas coisas e entregar na casa dos meus pais. Até enviou uma carta pelo advogado. Eu simplesmente não entendo. Porque ele teve que ser tão dramático? Ele podia ter só terminado comigo. Minha vida virou um caos total. Não tenho mais parceiro nem casa. Estou morando no quarto extra dos meus pais há meses. Consegui um emprego novo num apartamento pequeno, mas não é a mesma coisa. Estou completamente sozinha. Meu ex-noivo, Andrew, está em várias confusões legais. Está sendo processado e enfrentando acusações criminais. É tão complicado. E eu vi na internet que o Richard, aquele que pagou a viagem, se divorciou. E a esposa dele, Eleanor, pegou tudo. Tudo mesmo. É tão triste. Eu não queria causar toda essa confusão. Só queria me divertir um pouco. E agora estou pagando por isso. Enviei uma carta escrita à mão para o Derek há alguns meses e até me desculpei, só para ele parar. Falei o quanto me sentia horrível com tudo. Disse que o aeroporto foi o pior dia da minha vida, que foi mesmo. Disse que estou em terapia e tentando ser uma pessoa melhor, mas nunca tive resposta. Ele simplesmente não se importa. Já fazem 6 meses e eu ainda estou lidando com as consequências. Estou sozinha, mas talvez seja melhor assim. Ainda estou tentando entender as coisas. Tenho trabalhado em mim mesma e comecei terapia, o que está tudo bem. Acho que só estou tentando seguir em frente. Acho que o que quero dizer é que errei. Mas ainda não sou uma pessoa ruim. Só cometi um erro e paguei por isso. Agora tenho que juntar os pedaços e reconstruir minha vida. Não sei o que faria se o visse de novo. Talvez só dissesse, desculpa, e fosse embora, mas provavelmente não farei isso. Estou cansada de toda essa drama. Só quero que minha vida volte ao normal. E acho que vai, eventualmente. Só espero conseguir encontrar felicidade sozinha, porque agora tudo está calmo. Mas também é tão vazio. Achei que o aeroporto era o fim do mundo. Mas foi só o começo. A parte pior, honestamente, foi ligar para os meus pais. Quero dizer, aqui estou eu, com 30 anos, sentada na calçada do lado do desembarque, chorando desesperadamente, e tenho que ligar para eles virem me buscar. Meu pai só ficava dizendo, Emily, o que aconteceu? O que está acontecendo? E minha mãe, Deus a abençoe, ficou em silêncio. Mas eu podia sentir a decepção passando pelo telefone. Eu só ficava repetindo, preciso de vocês. Por favor, venham me buscar. É uma emergência. Quando finalmente apareceram, a viagem de carro para casa foi o silêncio mais longo da minha vida. Minha mãe só me entregou uma caixa de lenços e nem olhou para mim. Meu pai estava dirigindo, com os nós dos dedos brancos no volante, e ele finalmente disse, vimos a postagem nas redes sociais, a foto. É verdade. Eu não respondi. Só olhei pela janela e sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. As próximas semanas foram uma mistura de vergonha e humilhação. Minhas amigas Lu, Sophie e Nathalie me bloquearam nas redes sociais. Ficaram agindo como se não soubessem de nada, o que era tão ridículo. Elas faziam parte de tudo isso. Estavam bem ali comigo, mas só queriam salvar a aparência. Ou até tentei ligar para elas, mas não atendiam. Me senti tão traída. Perdi minha casa. Meu relacionamento, minhas amigas. Estava morando no quarto da minha infância, rodeada de posteres de bandas e troféus do colégio. Parecia que tinha 16 anos de novo, mas com toda a bagagem de uma pessoa de 30. Passei meus dias tentando falar com o Derek, mas ele era um fantasma. O número dele estava desconectado e as redes sociais dele sumiram. Até fui na casa dele, mas a porta estava trancada e as janelas cobertas. Só queria falar com ele. Queria explicar.
Queria dizer que não era nada demais, que foi só um erro bobo. Mas ele não me deu chance. Ele simplesmente me cortou da vida dele completamente. Foi tão cruel. Ele nem se importava comigo. Ele era tão passivo-agressivo. Poderia ter terminado comigo, mas teve que fazer toda uma cena. Depois descobri que o Andrew, meu ex-noivo, estava em várias confusões legais. O Derek, de alguma forma, entrou em contato com a namorada dele, Serena, e ela estava processando ele por danos financeiros. Ele e o cara que pagou a viagem, o Richard, estavam passando por um divórcio complicado e caro. A esposa dele, Eleanor, entrou com o pedido de divórcio e estava levando tudo dele. Me senti um pouco mal por eles, mas não foi minha culpa. Não pedi para isso acontecer. Só fui vítima de tudo isso. Só queria me divertir. Meu terapeuta, o que comecei a procurar depois de tudo isso, me disse que eu precisava assumir a responsabilidade pelos meus atos. Mas como? Todo mundo tinha culpa igual à minha. Andrew era um traidor. Richard era um fraudador. E minhas amigas eram tão cúmplices quanto eu na enganação. Mas eu era a única que estava pagando por isso. Eu era quem tinha ficado sem nada. Finalmente consegui um emprego novo e um apartamento pequeno. E comecei a reconstruir minha vida. Ainda me sinto tão sozinha. Saio para bares e tento conhecer pessoas, mas tenho medo de contar o que eu fiz. Tenho medo delas procurarem meu nome no Google e verem todos os artigos sobre o incidente no aeroporto. Tenho medo de me verem como a vilã, mas eu não sou. Só uma garota que cometeu um erro. Já faz 6 meses. Sim, ainda estou tentando encontrar meu caminho. Ainda penso no Derek às vezes. Quero saber se ele está feliz. Quero saber se ele encontrou alguém novo. Quero saber se ele pensa em mim algum dia. Ainda tenho a carta que escrevi para ele. Dediquei meu coração e minha alma naquela carta. Me desculpei por tudo. Disse o quanto senti pelo que causei a ele. Até disse que estava em terapia e tentando ser uma pessoa melhor, mas nunca enviei. Tive medo do que ele diria. Tive medo dele simplesmente me ignorar. Não posso viver assim. Não posso viver com a possibilidade de ser rejeitada de novo. Acho que a moral da história é que você não pode ter seu bolo e comer a sobremesa também. Você não pode ter a segurança de um relacionamento estável e a emoção de uma vida secreta. Eu achava que podia ter tudo, mas acabei sem nada. Perdi tudo. Mas talvez tenha sido uma bênção disfarçada. Talvez eu precisasse perder tudo para me encontrar. Não estou dizendo que sou uma pessoa perfeita agora. Ainda sou uma bagunça, mas uma bagunça que tenta melhorar. Uma bagunça que tenta ser honesta. Uma bagunça que tenta ser inteira, e isso é tudo que posso fazer. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que sou forte o suficiente para lidar com isso. Não tenho mais medo. Não tenho mais medo de estar sozinha. Não tenho mais medo de ser vulnerável. Não tenho mais medo de ser eu, porque depois de tudo isso, eu sou tudo o que tenho.